Gente, olá, meu nome é Marta. Vocês já se perguntaram qual é o seu lado sombra, seu lado luz? Às vezes nós vemos aqui de uma forma que nós não sabe. Às vezes vem aquele vazio, aquelas questões internas que a gente se questiona muito. O porquê da gente estar se sentindo tão vazia, tão incompleta, tão insignificante. Pelo simples fato de a gente não saber o que é que nós temos que fazer aqui. Todo mundo se fala muito hoje em missão. Missão, minha missão é isso, minha missão é aquilo. Eu discordo um pouco em até certos pontos, porque nossa missão é curar nossos traumas, nossas feridas e curar a gente. Mas chega um momento da nossa vida que nós fica se sentindo meia perdida. Perdida de que forma? Eu estava num estado me sentindo muito sem força. E eu comecei a fazer oração, pedir a Deus para me mostrar uma solução. E de repente, passou mais ou menos uns 20 minutos, depois eu peguei o telefone e ouvi um vídeo de uma mulher que ela citava muito sobre o lado luz e o nosso lado sombra. E aí eu vi aquele vídeo. Aquele vídeo foi uma confirmação de Deus, do universo, sei lá, chama como vocês quiserem. Aquele vídeo foi uma forma de eu entender que algo, sim, estava habitando dentro de mim. E o que meu lado luz e o meu lado sombra. Eu sempre fui uma pessoa, gente, que eu venho de família religiosa, família muito conservadora. E eu vivi num relacionamento por 18 anos, eu separei daquela pessoa que aparentemente os olhos humanos eram um casamento que me dava uma estabilidade financeira muito boa e que eu não poderia sair. Mas ali eu percebia que não tinha mais nada. O que eu tinha de aprender com aquela pessoa eu já tinha aprendido, e o que ela tinha de aprender comigo ela também já tinha aprendido. De certa forma eu não sei, mas na minha parte eu já tinha concluído o meu ciclo com aquela pessoa, ou karma, sei lá, chama como quiser. E daí, gente, eu fiquei assim por muito tempo aqui, eu tô nesse conflito interno de entender o que eu vim fazer aqui. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de astrologia, numerologia, tarô. Não que eu seja uma pessoa viciada, porque eu acho que essas coisas te deixam meia. Chega uma hora que você não tem mais, como que eu vou dizer a palavra certa? Você fica tipo assim, sem experiência de vida. Você confia tudo nisso e chega um ponto que você não tem mais decisão sobre você. Tudo você quer consultar aquilo. E eu percebo que se um dia eu já comecei a estudar, eu fiz um curso de constelação sistêmica para entender meus conflitos, deu uma melhorada muito boa, porque quem falar aqui que está aqui no YouTube fazendo vídeo e que ele está 100% curado, eu discordo, gente, porque aqui nós é uma coisa que é uma escola, todo dia é uma coisa diferente que aparece pra gente, ou conflito com família, ou com filho, ou ex que vem, que não tem algo ainda que você precisa ali resolver com questão familiares entre filhos. E ali, como eu tô aqui nesse ponto, especificando, que eu gosto muito dessas coisas. E minha família, elas são religiosas, pessoas que usam a igreja como um conceito único de verdade. Para eles, é só a igreja deles que vai para o céu. E, tipo assim, e quando eu começo a estudar, tipo assim, eu sei muitas coisas, mas não 100%. For para mim tirar uma leitura de tarô para mim, eu tiro. For para mim tirar uma leitura de tarô para outra pessoa, eu tiro de boa. Só que o que eu não aprendi, gente, foi lidar com os ataques energéticos. Eu sofro muito ataque energético quando eu faço isso. E aí eu até parei mais um pouco de estudar. E ali eu percebi que meu lado sombra
estava nesse ponto de falar. Eu tenho muito medo de me expor, de falar por medo de energia negativa, porque a pessoa que tem a sensibilidade aguçada, a gente vai ser uma pessoa que é muito alvo de crítica, de energia negativa, e a gente meio que se sente perdida, que no caso foi meu caso. E aí, gente, eu simplesmente estava pensando, eu falei assim, eu me perguntei qual é meu lado luz e meu lado sombra. Meu lado luz, eu tenho muita consciência do que é ele. Agora, meu lado sombra, eu percebi que era isso. Era, era eu me expor, era falar. Falar e ser o que eu gosto de ser. Porque eu acho, não que eu ligo hoje mais para a família, porque eu sei que um dia, eles mais ou menos eles desconfiam, mas eu já a gente, quando a gente está passando por esses processos de cura, de tendo um despertar de consciência, a gente está chato como doido. A gente não tem mais um eixo firme na sua família. Sua família te vê como uma pessoa que está com um problema de cabeça. E não que às vezes você não tem realmente algumas questões que você fica assim meio se questionando, perguntando o porquê daquilo, que você está sentindo aquilo, porque não tem resposta para tudo. Aqui não tem as respostas que a gente quer tudo. E aí tu fica nessa de querer saber, e você vai e fala assim, se um dia eu me revelar de fato, acho que é a mesma coisa de uma pessoa que ele tem uma sexualidade mal resolvida, e ele resolve contar para a família dele que ele não é aquilo ali. Gente, é uma estrutura que vai desmoronar todinha. A pessoa vai sofrer muito, muito mesmo. E então, o que que eu deduzi? Que eu tinha muito esse meu lado sombra, que era isso, que era essa questão de eu gostar dessas coisas e minha família abominar. Porque de fato a Bíblia também abomina isso. A gente lê a Bíblia, na Bíblia fala para não servir, para não servir outros deuses, para não mexer com adivinhação. Não que eu acho que o tarô ele seja 100% adivinhatório, porque mais é regido na nossa energia do dia a dia. Mas ali sim, vem algumas coisas em que a gente entra em conflito com o que a gente aprendeu, com as nossas crenças. E lidar com nossas crenças e com nossa sombra é muito complicado e muito desafiador. Então, eu quis fazer um breve vídeo sobre essa questão que veio, que é o meu lado sombra, de falar sobre isso. Se tem alguma pessoa que está passando pelo mesmo momento, de não entender de fato o que ele é, o que ele gosta. E de fato, se você está se questionando, talvez você gosta muito de uma coisa, mas você tem medo do que as pessoas vão pensar quando você se assumir aquilo, ou aquela profissão. Ou se você começar, sim, além de você demonstrar para as pessoas que você é aquilo, que você gosta daquilo, além das críticas, você vai sofrer coisas pesadas, gente, porque tem gente que ele é da igreja, mas ele tem um olhar péssimo. Ele tem uma maldade. Não quer dizer que a pessoa fala, ai, fulano é crente, fulano é bom. Eu hoje discordo. Hoje, no nível que eu estou, eu tenho para mim que na igreja tem muitas pessoas boas, mas ali tem muitas pessoas péssimas que te olham com um olhar ruim, que te deixa deitada com febre, sem ânimo, sem vontade de viver, porque eu já passei por isso e eu não entendia o porquê de eu ir em alguns lugares e eu voltar tão mal, mas hoje eu tenho certeza e convicção do que acontece. E isso foi uma experiência minha, como lidar com o nosso lado luz e nosso lado sombra. E que talvez no nosso lado sombra que está o nosso maior potencial. É ali que está a nossa trajetória, é ali que nós vamos ver graça na vida. O que nós veio aqui para fazer, apesar de passar pelos desafios, que é isso que faz parte. Porque se fosse tudo fácil, também não teria graça, né, gente? Mas é isso. Beijos, gratidão. E é isso que eu tive essa experiência.